Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vocês se recordam daquela CPI do circo, comandada por Omar Aziz, Andolfo Rodrigues e Renan Calheiros? Pois é, uma CPI que foi aplaudida por boa parte da imprensa brasileira e por todos aqueles que querem tirar Bolsonaro do poder, como uma CPI independente, como uma CPI imparcial, disposta apenas a apurar os fatos em relação à pandemia. Bom, ao longo de todo esse processo, ficou muito claro que eles estavam interessados, na verdade, em tentar incriminar Bolsonaro. Não encontraram nada e só criaram narrativas, como a de genocida, por exemplo, e negacionista. Bom, e agora eu quero mostrar a vocês a prova final, para enterrar de vez esta CPI. Provar a vocês que desde o primeiro dia da criação desta comissão parlamentar de inquérito do circo, o único objetivo deles era eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Querem entender melhor? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que exatamente está acontecendo nos bastidores. Olha aí, Omar Aziz postou nas suas redes sociais esta foto. Conversar com o presidente Lula, já chama o Lula de presidente. É debater sobre um projeto de Brasil, é dialogar em busca de soluções para tirar o país mais uma vez do mapa da fome, da miséria e do desemprego. E a fotinha dos dois, né? Engraçado que a foto casa bem, né? Porque nós temos aqui o Omar Aziz investigado por corrupção, por, segundo o relatório da Polícia Federal, ter desviado dinheiro público da área da saúde enquanto era governador do estado do Amazonas. E ao lado um bandido condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então a amizade entre os dois aqui, eu acho que está fluindo bem, né? Talvez eles possam ali dialogar, né, debater, conversar, como o próprio Omar Aziz utiliza aqui o termo nas suas redes sociais, sobre talvez alguns esquemas para poder prejudicar a população. De esquema esses dois aqui entendem, né? Bom, aí o que acontece? O senador Omar Aziz prosseguiu com suas postagens. Olha o que ele disse. Os últimos 4 anos têm sido muito difíceis. Tipo a Thaís Araújo lá, que atriz da Globo, que falou que os 4 anos de Bolsonaro foram infernais, né? Infernal porque acabou a farra da Lei Rouanet. Ele complementa. Eu não preciso falar, você sabe que está muito difícil, mas não precisa ser assim. Até pouco tempo atrás, a vida era diferente sim. Por isso, participei do evento de ontem com o presidente Lula. Olha, Aziz, talvez a vida ser diferente há um tempo atrás, em especial na época de Dilma e de Lula, na época do PT, talvez você esteja se referindo à sua vida pessoal, à sua vida particular. Porque se você perguntar para o povo brasileiro, Aziz, você verá um relato de mais de 15 milhões de desempregados formalmente falando, fora os informais que perderam seus empregos, tá certo? E Aziz complementou, participei ao lado de lideranças de todo o país, uma frente ampla está se formando, como diz a música, amanhã há de ser outro dia. Bom, e aí Omar Aziz resolveu, além dessas postagens, considera uma entrevista ao vivo para a CNN. E nessa entrevista ele fez ataques a Bolsonaro, elogiou mais uma vez o Lula e provou de uma vez por todas que esta CPI do circo teve, desde o primeiro dia, um único objetivo: tentar manchar a imagem de Bolsonaro, tentar derreter a popularidade de Bolsonaro e buscar fazer uma campanha antecipada para um criminoso, para Lula. Escutem só o que ele falou. E ao longo do vídeo eu vou rebatendo esse sujeito. Mas a questão democrática hoje, que foi a pauta do jantar ontem, é muito importante para a sobrevivência do país, em termos não só locais, mas mundiais. Nós não podemos brincar com isso. Então nós não temos uma eleição, a eleição Lula-Serra, a eleição Lula-Alckmin, uma eleição Lula-Collor, uma eleição Dilma-Aécio, uma eleição Dilma-Alckmin. Nós temos uma eleição em que as forças democráticas têm que se juntar contra qualquer indício de possível golpe democrático no país, não respeitando as urnas e a vontade popular. Aziz, espera um pouquinho. Eu tenho que parar essa entrevista aqui. Quem não está respeitando as urnas são vocês. Vocês não estão respeitando a vontade do povo brasileiro. Não à toa, além da CPI, você defendeu abertamente o impeachment de Bolsonaro baseado em absolutamente nada. Inclusive, editora, coloca aí na tela, por favor, essa notícia aí, ó. A turminha da CPI foi lá, tentou, né, no Tribunal de Haia, protocolar pessoalmente lá na Holanda. Olha só o circo, tudo isso gasto com dinheiro público.
um pedido para que se investigasse criminalmente, penalmente, o presidente Bolsonaro no âmbito internacional por genocídio, negacionismo e por aí vai. Só que o Tribunal de Haia negou, como você está vendo aí, ó. O Tribunal de Haia negou. Não quis recebê-los pessoalmente e pediu para que eles encaminhassem um e-mail. Editora, pode voltar aqui, por favor. Aziz, quem não respeita a democracia é o teu ídolo. É a quem você está se juntando mesmo, que financiou ditaduras ao redor do mundo, financiou ditaduras com o auxílio de empreiteiras, que posteriormente, de maneira comprovada já pela Polícia Federal, financiou campanhas do PT. Isso é democracia? Vocês percebem que o discursinho é o mesmo. Não estamos ao lado de Lula para defender a democracia. A gente acorda. O PT nunca quis saber da democracia. O PT, o Lula é o mesmo que defende regulamentação dos meios de comunicação. Vamos continuar. O governo do presidente Bolsonaro vai ser julgado. Vamos lá. Na área de saúde, desastre total. Vamos para a área de segurança pública. As facções tomaram conta das cidades brasileiras. As facções é que comandam hoje. Eu esperava um pouco mais desse presidente em relação à economia e em relação, principalmente, à segurança pública, que é o que nos deixa mais preocupados. Você nunca viu tanta gente nas ruas brasileiras? Tá bom. Então, pera um pouquinho. Editora, coloca, por favor, essas notícias aí na tela. Olha aí, são 3 notícias para que fique bem claro os investimentos que o presidente Jair Bolsonaro tem feito na área da segurança pública. Investimento na Polícia Federal, nas Forças Armadas, compra de caças e por aí vai. Sem contar também esta notícia que está também aí para você da redução do número de crimes violentos, histórico no nosso país. Ou seja, Omar Aziz está mais uma vez mentindo contra Bolsonaro na cara dura. E o mais impressionante de tudo, ou não, é que nós temos 2 jornalistas que estão entrevistando ele e em nenhum momento rebatem. Em nenhum momento ficam quietas. Vamos voltar aqui para a fala dele, que agora Omar Aziz vai falar que no Brasil existe enorme desemprego, inflação, fome, e a culpa é de quem? De Bolsonaro, é claro, mas eu já vou rebatê-lo. Senhores, senhoras com uma criança no braço pedindo comida. Nós não estamos acostumados a isso. São Paulo hoje, capital de São Paulo hoje, tem 60 mil famílias morando na rua. Manaus está lotado das esquinas de pessoas. Eu já vi, eu faço política há muito ano, Mona Lisa Carolina, muitos anos. Pobreza sempre tivemos. Sempre haverá pobreza no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas a miséria, não. A pessoa não tem um prato de comida num dia, não. Então, a proposta do presidente Lula em relação a isso, eu acho que é isso, e eu disse isso claramente, que nós temos que focar em relação à alimentação. Nós tivemos retrocesso na área social, nós tivemos retrocesso na construção de casa. Só para você ter uma ideia, eu fui governador, Carolina. Eu construí só no local, 10 mil casas do Minha Casa Minha Vida, só num local. Eu fiz 30 mil casas em 4 anos e 10 mil foi no local só. 10 mil casas é maior do que quase 50% dos municípios brasileiros, que tem 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Bom, então vamos para a verdade. Deixa eu colocar aqui o meu rosto, por favor, para que você me enxergue bem. Olha só. Omar Aziz, primeiro ponto. Quem criou as taxas de desemprego, de inflação, de fome, de miséria no Brasil foram políticos da sua estirpe, que defenderam, fica em casa que a economia a gente vê depois. A crise econômica que o Brasil vivenciando, nem de perto está sendo a mesma vivenciada por países europeus e a dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a nossa economia está solidificada. Não à toa o crescimento da economia brasileira vem batendo índices extremamente animadores. O número de investidores no Brasil está altíssimo. Inclusive, a própria esquerda, seus pares, seus colegas estão admitindo. Outra coisa, essa política do fica em casa que a economia a gente vê depois fez com que a população mais carente ficasse ainda mais pobre. E você em nenhum momento saiu em defesa dessa população, muito pelo contrário, defendeu o fechamento da economia. E o presidente Bolsonaro era o único político desse Brasil
que estava efetivamente defendendo o trabalhador, estava efetivamente defendendo o combate à miséria, sempre buscando equilíbrio entre saúde e economia. Agora, o segundo ponto, o senhor disse que no governo de Jair Bolsonaro não está ocorrendo a construção de moradias populares, que a população está na rua, está desabrigada, que a população está abandonada. Espera um pouquinho aí. Editora, por favor, coloca essas outras 3 notícias aí na tela, juntinhas, para quem sabe esse vídeo chegue no Omar Aziz e ele entenda a verdade. Olha aí, construção de moradias populares batendo recorde no Brasil pelo Minha Casa Minha Vida, que hoje se chama Programa Casa Verde e Amarela. Investimentos da ordem de centenas de milhões de reais. E sabe o que é melhor, senhor senador Omar Aziz? Nenhum centavo desviado. Nenhum dia de atraso na entrega das obras. Aliás, quando a gente fala sobre lisura, sobre respeito ao dinheiro público, a gente não pode deixar isso na mão do senhor, né? Porque, repito, o senhor é o mesmo que está sendo investigado por ter supostamente desviado o dinheiro da área da saúde enquanto era governador. E quero aqui mostrar mais uma vez minha indignação em relação ao papel das 2 jornalistas que estavam entrevistando o Omar Aziz. Em nenhum momento interromperam ele, em nenhum momento fizeram um showzinho, deram um escândalo. Olha, o senhor está mentindo quando o senhor fala que o governo Bolsonaro não construiu moradias populares e abandonou o povo brasileiro. O senhor está mentindo quando a culpa da inflação do desemprego atuais é culpa do presidente Bolsonaro. Mas a gente sabe muito bem qual que é a real intenção. Está aqui claro. Omar Aziz, por exemplo, montou uma CPI ao lado de Randolfo e Renan Calheiros, 3 sujeitos extremamente péssimos para a política brasileira, inclusive Renan Calheiros tem 17 inquéritos no STF por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com a intenção de eleger Lula. Está aqui a foto. Está aqui, não preciso falar mais nada. Está aqui, ó. Olha o resultado da CPI. O objetivo inicial da CPI era esse. Formalizar um encontro com Lula. Vai saber se não foi, se Lula, inclusive, não foi um dos principais mentores desta CPI. Bom, a conclusão fica com vocês em relação a isso. Meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do estado de São Paulo, sou pré-candidato a deputado federal. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.